Se você vai ainda ter a sua primeira vez, a sua primeira relação sexual, senta aqui comigo nesse vídeo e vem comigo. Antes de eu começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações quando eu postar um vídeo novo. Curte o vídeo, comenta. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, é só deixar aqui para mim também. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas dicas em relação à virgindade para dar para vocês, e isso é uma coisa que eu recebo muito lá no meu Instagram. Mas Ju, o que eu faço na minha primeira vez? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Se você tem alguma dica, enfim. Primeira coisa, disparado, que eu tenho de dica para você é: queira. Tenha vontade, não faça as coisas por pressão dos amigos da escola, dos amigos da faculdade, pressão de conhecidos, de família, nada. Se você não se sente preparada para fazer, não faça. Por quê? É muito comum na nossa sociedade a gente ver pessoas julgando outras por ainda não terem tido a sua primeira relação sexual. 15, 16, 17 anos. Gente, não existe isso de ter idade certa, ter idade errada para você ter uma relação sexual, tá? Então, assim, queira. Tenha consentimento, tenha vontade de fazer aquilo. Eu já contei aqui para vocês algumas vezes sobre como eu contei para os meus pais, né, da minha virgindade. E um dos pontos muito importantes desse processo foi que eu realmente me senti pronta. Pra quem não sabe, eu perdi a virgindade mais ou menos quase com 20 anos, com o meu atual namorado. E eu já tinha sofrido muito com alguns comentários, bem agressivos até, de pessoas que me conheciam e que me zoavam bastante, me caçoavam, faziam várias piadinhas por eu nunca ter tido uma relação sexual antes. E o que acontece? Muitas pessoas perdem a virgindade muito cedo por conta de pressão social e se arrependem depois. Se arrependem porque o cara foi, enfim, não te deu valor, ou então porque a pessoa não fez nada direito, ou então porque a relação mal durou, machucou, doeu. E muitas pessoas ficam traumatizadas com esse processo. Então, a primeira dica que eu te dou é: realmente tenha vontade e faça por vontade própria e não por pressão dos outros. A segunda coisa é: tenha um pouquinho de autoconhecimento antes. Então, eu sempre falo pra vocês: pega o espelhinho, vê a sua vulva, toca nela, vê o que você gosta, o que você não gosta, vê como é que é o seu ímen, vê como é que é a sua vulva, entenda as estruturas que estão ali, porque é muito difícil a gente abrir o nosso corpo pra alguém se a gente nem conhece o nosso próprio corpo ainda. Então, autoconhecimento nesse processo é fundamental. Terceira dica que eu dou para vocês é a questão da higienização. É muito importante que antes de todas as relações sexuais a gente tenha higienizado antes, seja só com água, seja com água e sabão, a vulva e o pênis. E é muito importante a higienização pós-sexo também. Então, o que é importante fazer no pós? Fazer xixi logo depois, se possível. Higienizar com água, não precisa necessariamente do sabonete, se você quiser pode usar, mas só água é suficiente. Então, higienização do pré e do pós-sexo é muito importante. Para quê? Diminuir principalmente a chance de infecção urinária e outras infecções, tá? A quarta dica que eu dou para vocês é: escolham bem a pessoa para a qual vocês vão doar o corpo de vocês. Eu sei que o sexo, às vezes, ele é muito banalizado para as pessoas à nossa volta, é como se fosse só um ato qualquer, mas eu, particularmente, considero o sexo um ato de doação. Então, escolham bem para quem que vocês vão doar essa parte de vocês. Escolham, assim, se é alguém que se importa com vocês, se vocês conhecem, principalmente nesse momento que, principalmente para mulheres, é um momento muito especial, é um momento que realmente fica na memória. Se isso não importa para você também, tudo bem, é a escolha de cada um, mas isso pode fazer muita diferença. Próxima dica em relação à dor, para você não sentir tanta dor assim. É muito comum a gente ver pessoas que sentem dor ou ardência na primeira relação sexual, e isso acontece por dois motivos principais: falta de lubrificação e falta de excitação. Por quê? Muitas vezes durante essa primeira vez, essa perda de virgindade ou essa parte de ganhar a sua sexualidade, a gente está muito nervosa. O nervosismo faz com que a nossa vagina contraia muito. Então fica muito mais difícil a gente ficar excitada se a gente está com medo, se a gente está nervosa, se a gente está zero lubrificada, se a gente não se conhece, se a gente não sabe o que vai acontecer ali. Ou seja, é importante a gente ter esse processo de excitação, esse processo do toque, do cuidado, do beijo, da pegação que vem antes, para a nossa vagina realmente ficar excitada, dilatar e realmente não causar dor, principalmente nessa primeira vez.
E aí a outra coisa que entra nesse período é a questão do lubrificante. É extremamente importante a gente cuidar da nossa lubrificação, seja ela a nossa lubrificação intrínseca, que é a lubrificação que a gente produz, ou usar algum lubrificante. Eu sempre recomendo para vocês lubrificantes neutros, à base de água, porque não vai rasgar a camisinha, não vai irritar a vulva, não tem cheiro, não tem nada. Então, um lubrificante ou realmente ver a questão da lubrificação que vem também com a excitação é muito importante para que a gente não sinta dor quando realmente a gente tiver a penetração, tá? Outra coisa que eu sempre falo para vocês que é muito importante é que haja ali um mínimo de conversa entre as duas ou mais partes que vão participar daquilo ali. É muito difícil para a gente realmente confiar que a gente vai ter uma relação sexual de qualidade, uma relação sexual prazerosa, se a gente nem sabe o que vai ser feito, como vai ser feito, se a pessoa vai realmente respeitar o nosso tempo ou não. Uma coisa muito importante e muitas vezes assim muito subestimada é a questão do local. O que eu mais vejo são pessoas tendo a primeira relação sexual em obra vazia, escada de prédio, uns lugares muito aleatórios. Então, a escolha do local é muito importante por dois motivos. Primeiro, pela higiene, né? Porque, assim, por exemplo, uma obra não é aquele lugar muito aconchegante, higiênico para você ter a sua relação sexual. Segundo, pela questão do medo e também entra nessa questão da excitação. É muito difícil você realmente ter vontade, se sentir à vontade para se entregar para aquele momento, se você está fazendo escondido dos seus pais em casa, se você está fazendo na escada de um prédio onde qualquer pessoa pode entrar, numa obra vazia, no meio do cinema. Enfim, a escolha do local é muito importante justamente para isso. A relação sexual é um momento seu com a pessoa que está ali. É um momento de doação espontânea e realmente recíproca entre duas ou mais pessoas e que deve acontecer num local que seja seguro, num local que seja higiênico e de preferência num local que não seja muito movimentado, até por questões legais e de segurança mesmo. E a última dica que eu vou dar para vocês é: se protejam desde o início. Eu tenho muitos relatos que falam assim: ah, mas eu não sabia que dava para engravidar, por exemplo, na primeira relação. Eu fiz sem camisinha, eu não conheço o garoto. Ou seja, usar camisinha principalmente, qualquer outro método contraceptivo é importantíssimo desde o começo da primeira relação sexual que você vai fazer, tanto pela questão das infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, tanto pela questão da gravidez, que são as duas principais consequências que vêm devido a uma relação sexual. Ou seja, na sua primeira relação sexual, você tem que pensar assim: eu preciso estar informada, eu preciso estar segura, eu preciso estar confortável e eu preciso estar com vontade. Se você tiver todas essas coisas, tenha muita certeza de que a sua relação, a sua primeira relação sexual, vai ser melhor do que a de 90% das pessoas que eu conheço e que tiveram péssimas experiências justamente por não terem esse conhecimento prévio. Se você tiver qualquer outro tipo de dúvida ou algum relato para deixar aqui sobre essa questão da virgindade da primeira vez, pode deixar aqui nos comentários, eu sempre leio tudo que vocês escrevem. E é isso, até o próximo vídeo. Não se esqueçam, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e curte o vídeo também. Um beijo!